Uma pescaria sob suspeita. O TCU identificou irregularidades em um contrato do Ministério da Pesca, que comprou 28 lanchas no valor de 31 milhões de reais. A empresa que forneceu as lanchas fez uma doação eleitoral ao PT de Santa Catarina. O senador Álvaro Dias protocolou na Comissão de Ética Pública da Presidência da República pedido de investigação contra a ministra das Relações Institucionais, Idely Salvati, que era ministra da Pesca e que recebeu a doação para a campanha ao governo do Estado. Ainda hoje o requerimento está sendo preparado agora e nós vamos protocolar ainda hoje para que a Comissão de Ética Pública da Presidência da República instaure os procedimentos necessários na esfera do Poder Executivo. O Tribunal de Contas está tomando providências em relação ao superfaturamento das lanchas. Agora há o fato novo, a contribuição para a campanha eleitoral, que aliás foi bem menor do que o superfaturamento. Ainda na segunda-feira, o líder tucano defendeu a eleição imediata do novo presidente do Conselho de Ética do Senado. Álvaro Dias acredita que o Senado deve julgar o quanto antes o caso do senador Demóstenes Torres. Caberia ao Senado antecipar isso. Por que esperar a próxima semana para instalar o Conselho de Ética? Poderia ser instalado amanhã, os prazos passariam a ser contados a partir de amanhã, prazo para o exercício pleno do direito de defesa e depois o julgamento. Esse julgamento é inevitável. E a Lei Geral da Copa começou a tramitar no Senado. O líder do PSDB, Álvaro Dias, disse que o partido não vai criar obstáculos para a votação. Eu voto também contrariamente à questão das bebidas, mas queremos votar rapidamente, sem adotar expedientes protelatórios. Eu acho que não fica bem para o Congresso ficar debatendo esse assunto durante tanto tempo. A Câmara já debateu por muito tempo. Nós temos assuntos mais graves, mais sérios em relação à Copa do Mundo, também superfaturamento, por exemplo, das obras, privatização de aeroportos. São assuntos relevantes. A bebida já foi debatida o suficiente, agora é votar. Na terça-feira, o líder defendeu em plenário o projeto de lei complementar que concede aposentadoria especial à pessoa com deficiência inscrita no Regime Geral da Previdência Social, aprovado por unanimidade. Na reunião da comissão mista para analisar medidas provisórias, Álvaro Dias fez um novo apelo aos deputados para que apressem a votação da PEC, que muda a tramitação das MPs. Nós continuamos abrindo mão das nossas prerrogativas. E a Câmara dos Deputados tem o dever de votar urgentemente uma proposta aprovada pelo Senado que muda o rito para a apreciação das medidas provisórias. E o governo lançou um novo pacote econômico na tentativa de evitar que o PIB caia mais ainda. Segundo o senador Álvaro Dias, sem realizar as grandes reformas, o governo continua patinando com alternativas acessórias que produzem benefícios pontuais, mas não alavancam a economia para todos. É exatamente na linha das medidas acessórias que ignoram o essencial, ou seja, o abandono das grandes reformas que alavancariam o crescimento econômico do país, a começar pela reforma tributária, mas, sobretudo, a redefinição de um pacto federativo, estabelecendo uma atuação isonômica em relação às unidades da federação. O que há é medidas pontuais, que se valem novamente do BNDES, sobretudo. Já o Tesouro transferiu mais de 260 bilhões de reais ao BNDES. Agora mais 45 bilhões. Ou seja, o contribuinte, o povo brasileiro, subsidiando taxas de juros privilegiadas para atender determinados segmentos da economia. Portanto, não é uma política de Estado. Esse não é um projeto de nação. A CCJ aprovou na quarta-feira o relatório do líder tucano favorável ao projeto que cria varas do trabalho na jurisdição do Tribunal Regional do Trabalho no Paraná. A criação de novas varas dotará o TRT de material humano e condições para que a justiça chegue mais próxima do trabalhador. O objetivo do tribunal é chegar mais próximo do trabalhador, é oferecer oportunidades ao trabalhador de acesso facilitado à justiça do trabalho, na busca dos seus direitos. Portanto,
é a tentativa de fazer com que a justiça seja mais célere e esteja mais próxima do cidadão comum, especialmente no caso da justiça trabalhista. E ficou para depois da Páscoa a votação na Comissão de Constituição e Justiça do projeto de autoria do senador Álvaro Dias, que disciplina a realização de eleições primárias para a escolha do candidato à presidência da República. Estimula a realização das primárias na medida em que o partido que as adotarem sairá ganhando, uma vez que antecipa de forma legal a campanha eleitoral. É a democratização das decisões. O partido deixa de ser apenas uma sigla para registro de candidaturas e passa a ser um instrumento de atuação política eficaz, com a participação dos seus militantes, que deixam de ser apenas homologadores na convenção de um nome imposto pela cúpula e passam a ser artífices do processo eleitoral, participando ativamente de um projeto de nação ao escolher o candidato à presidência da República.